Olá! Como se tornar um imã para tudo o que você deseja? Ouça essas duas verdades. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no quanto suas crenças, emoções estão influenciando a sua vida neste exato momento? O que você está sentindo nesse momento? Alegria, raiva, inveja, medo? Então, observe-se. Talvez você acredite que suas crenças sejam apenas pensamentos, mas a verdade é que elas são muito mais que isso. As crenças são sentimentos que foram repetidos tantas vezes dentro de nós que elas acabaram se transformando em verdades para nós. E hoje eu vou compartilhar com você duas histórias reais. Duas histórias simples, duas pessoas comuns, mas que revelam algo extraordinário. Preste atenção. Fique comigo nesse momento. Não deixe a sua mente fugir disso aqui agora. Foque no que eu vou te dizer. A primeira história, ela mostra como o medo, a preocupação e a expectativa negativa podem ocupar espaço dentro da nossa mente e influenciar a forma como enxergamos a vida. A segunda mostra exatamente o poder da gratidão, da imaginação e dos sentimentos mais elevados quando direcionados para aquilo que desejamos viver. São duas histórias, duas crenças, dois estados emocionais completamente diferentes e talvez dois destinos diferentes. Ao ouvir essas histórias, eu convido você a observar não apenas o que aconteceu com essas pessoas, mas principalmente o que acontece dentro de você. Quais os sentimentos que você alimenta todos os dias? Quais as emoções você repete ao acordar? O que você acredita sobre dinheiro, sobre a prosperidade, sobre o amor, sobre a saúde, sobre as oportunidades e sobre você mesma? Porque aquilo que você sente repetidamente acaba se tornando aquilo que você acredita. E aquilo em que você acredita influencia as escolhas que você faz, as oportunidades que percebe e os resultados que cria. Talvez hoje você descubra que não são apenas circunstâncias que estão moldando a sua vida. Talvez você descubra que existe um poder muito maior dentro de você, o poder das suas crenças, que nada mais é do que as nossas emoções, os nossos sentimentos. E as crenças mais fortes não são aquelas que a gente fala, são aquelas que você sente no coração, aquelas que nós acreditamos com o nosso coração, quando o nosso coração pulsa. E você, eu tenho certeza que sabe identificar a diferença. Então fique comigo até o final, porque essas duas histórias podem ajudá-la a enxergar como os sentimentos que você alimenta hoje estão silenciosamente construindo o seu amanhã. Respire profundamente agora. Não deixe que nada, nem telefone, televisão, criança, atrapalhe esse momento.
Respire, segure por alguns segundos e vá soltando lentamente pela boca. Abra a sua mente nesse momento. Abra o seu coração e vamos juntas, compreender como se tornar um imã para tudo aquilo que você deseja viver. Uma crença é um sentimento repetido tantas vezes que ele se transforma em verdade dentro de nós, onde nosso coração chega a sentir até dor. Aquilo que você sente continuamente acaba moldando a forma como você vê o mundo. Você é daquelas pessoas que olha para o mundo e diz, nossa, que droga, que coisa ruim. Tudo isso é um sentimento que você está jogando para fora. E toma decisões e vive a sua vida. Isso muda. Por isso, talvez a pergunta mais importante seja, no que você acredita? O que faz seu coração pulsar? Alegria, tristeza, inveja, gratidão, falta de fé? Pois é, e suas crenças estão aí construindo a sua realidade, ou para melhor, ou para o pior. Bom, recentemente uma pessoa me contou uma experiência interessantíssima. Ela estava sentada no banheiro olhando para uma lâmpada e de repente pensou, nossa, essa lâmpada nunca queimou desde que foi colocada aqui. Mas ela não parou aí, continuou pensando. E se ela queimar hoje? Nossa, hoje é domingo, eu vou ficar no escuro até amanhã. Perceba o que aconteceu. A lâmpada estava funcionando perfeitamente. Não existia problema algum naquele momento. Mas a mente começou a criar um cenário. E junto com esse cenário vieram os sentimentos. E quais foram esses sentimentos? A preocupação, o receio, a insegurança, o medo, a antecipação de um problema que ainda não existia. Ela passou alguns minutos ali alimentando aquela possibilidade. E quando chegou por volta das 18 horas, ela voltou e foi acender a luz. Adivinha o que aconteceu? A lâmpada havia queimado. Será que ela causou isso mesmo? Bom, ninguém pode afirmar isso. Mas existe uma lição importante aqui. Muitas vezes passamos horas imaginando exatamente aquilo que não queremos. E o mais importante, sentimos como se aquilo já estivesse acontecendo. Nós nos preocupamos antes do problema chegar. Sofremos antes da dor existir. Criamos medo antes do perigo aparecer. E sem perceber, treinamos nosso corpo e nossa mente para viver em estado constante de alerta. Você conseguiu entender? Muito bem. Agora, observe a outra história. Durante quase 3 meses, uma mulher ela começou a imaginar uma casa bonita, com 2 andares,
piscina, palmeiras balançando ao vento, um jardim cheio de flores, pássaros cantando pela manhã e ainda mais uma entrada elegante com reconhecimento facial. Ela foi mais longe. Uma cozinha ampla, com ilha, imaginando ali fazendo um jantar para os amigos, rindo, brincando. Uma suíte master, sabe, com aquele banheiro, uma banheira onde ela podia deitar, relaxar, tomar ali um drink. Pois é. E mais outras 2 suítes. Aí ela também imaginou uma área de lazer, uma churrasqueira, um ambiente harmonioso, aconchegante. Sabe, onde ela sentia paz, tranquilidade. Ela caminhava e olhava para os lados, sorrindo, passando a mão na parede, sabe, sentindo essa textura. Mas existe um detalhe interessante aqui. Ela nunca dizia, essa casa é minha. Ela nunca afirmava posse. Ela apenas visitava aquela imagem diariamente dentro da sua mente. E principalmente, ela sentia, sabe, o coração dela pulsava. Ela sentia gratidão, ela sentia alegria, paz, ela sentia conforto, felicidade. Às vezes ela se pegava dançando, ela sentia a emoção de caminhar por aquele lugar. Ela sentia satisfação de viver naquele ambiente e em cada ambiente. Ela não estava focada na falta. Ela viajava ali dentro. Ela estava conectada ao sentimento. E existe uma diferença fundamental. Enquanto a primeira pessoa, ela gerava preocupação por algo que não desejava viver, a segunda gerava gratidão por algo que desejava experimentar. Ela estava experimentando uma nova emoção. Uma emoção estava ligada a ela. Ela estava emocionalmente ligada ao medo. A outra já estava emocionalmente ligada à alegria, à gratidão, à contemplação. Uma estava ensaiando problemas, que é o que geralmente acontece com a gente, né? Aí vou chegar lá no trabalho, vai falar assim, vai dizer assim, isso e aquilo. A outra estava ensaiando possibilidades. E talvez não, né? Seja um dos maiores segredos que poucas pessoas compreendem. A vida não responde apenas ao que pensamos. Ela responde principalmente ao significado emocional, sabe, das emoções que damos aos nossos pensamentos. O coração não entende palavras vazias.
Ele responde aos sentimentos. E você pode repetir 1000 vezes: eu quero prosperar, eu quero ficar rica. São palavras vazias que não carregam emoção, não tem o coração gerado ali naquele momento. Mas se sentir medo toda vez que pensa em dinheiro, o sentimento será mais forte que as palavras. Você pode repetir: eu quero encontrar um amor. Mas se sentir rejeição, abandono ou desconfiança, essas emoções continuarão conduzindo suas escolhas. Porque a crença não está na frase. A crença está no sentimento que você carrega dentro do seu coração. Por isso existem pessoas que dizem querer prosperidade, mas elas estão carregando dentro do coração delas, elas sentem somente a escassez. Dizem querer amor, mas sentem medo. Dizem querer a paz, mas elas só alimentam preocupações. E acabam fortalecendo exatamente aquilo que mais desejam evitar. A transformação começa quando você percebe que não precisa esperar a realidade mudar para sentir algo diferente. Você pode começar agora. Pode começar a cultivar gratidão antes da conquista. Pode começar a cultivar a paz antes da solução. Pode começar a cultivar a confiança antes da evidência. Pode começar a cultivar amor antes do relacionamento. Pode começar a cultivar a prosperidade antes da abundância financeira. Porque toda a criação acontece 2 vezes. Primeiro no mundo interior, depois no mundo exterior. Talvez seja por isso que a gratidão seja tão poderosa. A gratidão é o sentimento de quem já recebeu e está grata por aquilo. Então, quando você agradece sinceramente por algo que ainda não consegue ver, você está treinando seu corpo para viver uma nova possibilidade. E pouco a pouco, novas crenças começam a nascer. E você passa a acreditar mais, a agir diferente, passa a enxergar caminhos que antes não via, não percebia. E a partir desse momento, sua vida começa a tornar, a mudar, a pegar um novo rumo. Não porque o universo mudou, mas porque você está mudando a cada dia. Você está substituindo os seus sentimentos. Então lembre-se, a crença nada mais é do que um sentimento, repetido tantas vezes que se tornou a sua verdade. Por isso, cuide dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que isso está escrito, é bíblico. E Paulo diz em Romanos: transformai-vos através dos vossos pensamentos. Esses pensamentos, eles são as sementes invisíveis do seu futuro. Então, eu gostaria de, nesse momento, que se essa mensagem ela tocou o seu coração, escreva aí nos comentários, diga: eu sou o imã, um imã poderoso da gratidão. Eu escolho mudar e crio uma nova realidade. E para ajudar o canal, não custa você deixar o seu like. Compartilhe essa mensagem
com alguém que esteja próximo de você, porque não adianta você mudar e a pessoa que está ao seu redor continuar com pensamentos de escassez também. Ajude ela também a mudar isso dentro dela. E eu desejo a você que a prosperidade, a alegria, a paz te acompanhem em cada momento. E até o próximo encontro.